Olá, pessoal. Essa é a apresentação do artigo intitulado Uma experiência em ensino de programação de computadores com alunos da rede pública usando a linguagem Scratch. Os autores desse artigo são Wendel Bento Geraldes, Hernani Rosa Martins e Ulisses Rodrigues da Fonseca. Esses professores são do Instituto Federal de Goiás, Campus Lusiânia. Esse artigo foi apresentado originalmente no dia 13 de novembro de 2019 no Congresso Brasileiro de Informática e Educação realizado em Brasília. Vamos então ao sumário. Nós vamos ter uma breve introdução sobre o artigo, sobre esse trabalho. Vamos falar sobre os procedimentos metodológicos utilizados nesse trabalho, os resultados obtidos a partir desse trabalho, as discussões dos resultados obtidos, a conclusão, os agradecimentos e as referências bibliográficas. Bom, pessoal, então vamos à introdução. Primeiramente, nós vamos falar aqui sobre o artigo, sobre duas iniciativas que auxiliam no processo de ensino-aprendizagem de programação de computadores, que são a Code.org e o Code Club World. O Code.org é uma iniciativa americana que consiste numa plataforma de ensino de programação, utilizando uma linguagem de blocos. São vários pequenos jogos, né, construídos pelos alunos de forma autodidata, cujo o programa vai dando algumas dicas e algumas orientações de como o aluno pode criar esses joguinhos. O Code.org é uma iniciativa mundial, tá? Ela abrange, né, todos os países, ou tenta pelo menos abranger todos os países do mundo. A plataforma está traduzida em vários idiomas. Eles têm uma preocupação muito grande em ensinar programação tanto para meninos quanto para meninas, ou seja, incentivar e trazer as meninas para o mundo da computação. Eles também são responsáveis por uma iniciativa chamada A Hora do Código, que é realizada uma vez por ano, né, com a participação de vários artistas, com várias pessoas ligadas ao mundo da tecnologia, aos esportes e à música, que incentivam as pessoas a tirar 1 hora por dia, nesse dia especificamente, para aprender programação de computadores. Bom, o Code Club World é uma iniciativa britânica e o objetivo deles é criar clubes de programação. Como é que funcionam esses clubes de programação? Esses clubes têm voluntários, que são pessoas que são cadastradas no site do Code Club World como voluntários, geralmente são pessoas que conhecem a linguagem de programação, são pessoas que têm facilidade em ensinar programação de computadores, e os clubes de programação, que são instituições que abrigam salas de aula, laboratórios de informática, para que esses voluntários possam ensinar programação para os alunos. Então, podem ser escolas, podem ser associações de moradores, podem ser salas de igreja, né, centros comunitários, por exemplo. Então, eles têm esse objetivo, juntar as pessoas que querem ensinar com a infraestrutura necessária para ensinar. Eles também compartilham planos de ensino, metodologias de ensino e ajudam, né, as pessoas a encontrar os alunos e aos alunos encontrarem as pessoas que podem ensinar programação. Mas por que o ensino e aprendizagem de programação está sendo tão discutido agora no século XXI? Bem, Silva e outros, em 2015, disse o seguinte, que as profissões do século XXI exigem uma compreensão da ciência da computação e o conhecimento de programação de computadores. Mas por que isso? Bom, a princípio, o século XXI iniciou uma escalada para o uso massivo da computação em várias áreas do conhecimento. O que nós vivemos hoje é um mundo imerso em computação, um mundo que utiliza o computador para resolver vários tipos de problemas, tanto de forma direta como indireta. Então, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós encontramos computadores e pessoas usando computadores em várias partes. Bom, é importante salientar aqui que operar um computador, utilizar um aplicativo, utilizar um software, não é a mesma coisa que programar esse software. Né? Então, a compreensão de como o computador realiza essas tarefas, como ele pode resolver problemas através da programação de computadores é muito importante, porque tira a pessoa do papel passivo de usuário para um papel ativo, né, em que ela pode realmente decidir como o computador deve realizar aquela tarefa ou resolver aquele problema.
Bom, sobre as iniciativas brasileiras de ensino de programação, a gente pode citar aqui duas muito importantes, que é o Programa E e o Code Club Brasil. O Programa E é uma iniciativa da Telefônica, organização, Fundação Telefônica, que criou um site onde são compartilhados planos de ensino, metodologias sobre ensino de programação. E incentiva as pessoas, tanto professores, né, quanto alunos, a aprender programação de computadores e a ensinar a programação de computadores. Outra iniciativa importante no Brasil é o Code Club Brasil, que seria uma filial, né, do Code Club World, onde são incentivadas a criação de clubes de programação brasileiros, né? Ou seja, une os voluntários que querem ensinar programação, as instituições que querem criar clubes de programação e os alunos. Bom, uma coisa que é comum a essas duas iniciativas é a linguagem Scratch. Tá? A linguagem Scratch é baseada em uma coleção de blocos de programação gráfica que as pessoas juntam para criar programas. Tá? Essa linguagem foi criada por Mitchell Resnick em 2007, no laboratório do MIT, e ela tem esse objetivo, né? Facilitar o ensino da programação para crianças, jovens e adultos. Então, ela tem uma linguagem simples, né? Os blocos são encaixados de maneira que as ações são realizadas de acordo com o encaixe desses blocos, com a ordem que esses blocos são encaixados, e isso facilita muito o entendimento, né? Não são usados comandos textuais, mas sim blocos gráficos para ajudar a montar o programa e resolver determinado problema. Não só um programa resolver algum tipo de problema, mas jogos, vídeos interativos e qualquer outra coisa que possa ser baseada em software. Bom, aliado a isso também, nós temos vários estudos sobre ensino de programação, tanto no ensino fundamental como técnico, sendo realizados no Brasil e no mundo. Tá? Esse relato de experiência é sobre um curso de extensão em programação de computadores, realizado no Instituto Federal de Goiás, campus Lusiânia, em 2018, e o foco desse curso é o ensino fundamental e técnico. Bom, pessoal, então vamos lá aos procedimentos metodológicos utilizados nesse trabalho, tá? Vamos falar primeiramente sobre os participantes e o formato do curso. O curso em questão ele foi realizado no primeiro semestre de 2018 no Instituto Federal de Goiás, campus Lusiânia, como a gente já havia comentado com vocês. Participaram do curso 30 estudantes, de 15 a 19 anos do ensino fundamental, também do ensino médio técnico e do ensino superior. Né? Optou-se primeiramente em utilizar apenas alunos do ensino fundamental, mas como a procura não foi suficiente para fechar a turma, nós optamos por aceitar também alunos do ensino médio técnico, alunos do próprio Instituto Federal, e também alguns alunos do ensino superior, também do Instituto Federal, para complementar essa turma de 30 estudantes. Bom, foi ensinado durante o curso os conceitos básicos da computação, e esses conceitos foram apresentados de forma bem lúdica, sem o uso do computador, utilizando o que a gente chama de computação desplugada, que é o ensino da computação sem necessariamente utilizar um computador para isso. Né? Então, foram utilizadas várias técnicas, várias metodologias de ensino da computação desplugada. Também foram realizadas atividades online. Essas atividades foram realizadas na plataforma do code.org, que nós já falamos aqui para vocês, e nessa plataforma os alunos foram cadastrados em uma sala virtual, assim como o professor, e o professor direcionava então essas aulas online intercaladas com as aulas de computação desplugada. Então os alunos faziam uma aula de computação desplugada e a aula seguinte era na plataforma online do code.org. E os alunos eram acompanhados pelo professor durante a realização das atividades. Esse curso ele foi totalmente baseado nos planos de aula do portal Programa E, que nós também falamos aqui para vocês, né, sobre essa iniciativa deles. Então, como o portal compartilha de forma livre e gratuita os planos de ensino, nós optamos por utilizar esses planos de ensino no curso. Bom, pessoal, continuando a falar sobre os procedimentos metodológicos, nós vamos falar agora sobre as atividades desenvolvidas, tá? As atividades do curso elas foram realizadas seguindo a ordem de planos de aula, né, dos planos de aula encontrados lá na iniciativa Programa E.
Primeiramente foi utilizado para além do computador, depois praticando e aprendendo, e por último, narrativas e projetos. Esses planos de ensino estão divididos dessa forma para que você possa entender como foram conciliadas as atividades desplugadas com as atividades online e o uso da linguagem Scratch. Tá? As aulas foram realizadas utilizando a computação desplugada, né? As aulas onde foram utilizadas as atividades de computação desplugada, elas foram realizadas de forma alternada às atividades da plataforma online, como a gente já havia falado. Então, primeiramente, havia uma aula de computação desplugada e logo depois uma aula online na plataforma code.org. Em cada aula, o estudante aprendia algum conceito importante da computação. Por exemplo, quando se falava sobre o papel da programação dentro da computação e na resolução de problemas utilizando a computação. Então, como é que o computador resolve problemas? Como é que você ensina o computador a realizar uma tarefa? Então, a primeira aula, por exemplo, foi utilizado uma simulação de robô, né, uma aula de computação desplugada, onde cada aluno era um programador e um colega, um outro aluno, era um robô. Então, através das instruções desse primeiro aluno, que era o programador, o segundo aluno tinha que localizar um objeto dentro de uma área pré-determinada, limitada pelo professor. Então, ele tinha que dar instruções, né, como vira à direita, vira à esquerda, ande tantos passos para frente, e isso era feito, então, para que o aluno entendesse como é feito a programação, como é feito um programa num computador. Bom, além disso, foram ensinados alguns conceitos como pensamento computacional, algoritmos, sequências, estruturas de repetição, estruturas condicionais, funções, eventos e paralelismo. Bom, pessoal, nós vamos falar agora do instrumento de coleta de dados. Para avaliar o desempenho dos estudantes antes e depois do curso de programação de computadores, nós utilizamos um questionário sem nenhuma adaptação de um trabalho de Zanata de 2015. Esse questionário foi estruturado da seguinte forma: questões de lógica envolvendo números, questões de matemática, questões de lógica envolvendo preposições lógicas e questões de interpretação de texto. Um exemplo dessas questões pode ser visto aqui. Por exemplo, Taco está para ático, como 7683 está para alternativa A, 3678, alternativa B, 6783, alternativa C, 8376 e alternativa D, 7837. Os questionários eles foram aplicados no primeiro dia do curso e também no último dia do curso. Bom, pessoal, então a gente vai falar agora sobre os resultados dessa pesquisa. O resultado da avaliação dos erros e acertos dos questionários aplicados no primeiro dia e no último dia de aula, ele foi confrontado. Bom, no primeiro questionário, houve um total de 83% de acertos e 17% de erros. Já no segundo questionário, houve um total de 84% de acertos e 16% de erros. Aí cabe salientar uma pequena diferença aí entre a aplicação do primeiro para o segundo questionário, cerca de 1%. Os resultados obtidos, eles não foram suficientes para afirmar se houve alguma memória efetiva na capacidade dos estudantes em resolver problemas, devido à pequena diferença entre a aplicação do primeiro e do segundo questionário. Mas, por outro lado, uma análise mais detalhada de cada questão mostrou uma melhoria significativa nos acertos de questões com foco na lógica e na gramática. Como nós podemos ver aqui, o número de acertos em questões de lógica no segundo questionário foi de 79%, e na de gramática 76%. Bom, vamos então falar sobre a discussão dos resultados desse trabalho. Durante as atividades, foi notada uma grande motivação dos estudantes em relação às aulas de computação desplugada. Um fato importante e relevante sobre as aulas de computação desplugada é que as mesmas, na sua maioria, foram realizadas em duplas e em pequenos grupos, com bastante aceitação pelos alunos e bastante motivação por parte deles em realizar essas atividades. Bom, já as atividades online, elas foram realizadas individualmente na plataforma code.org, como nós já citamos nesse trabalho, através de pequenos jogos de blocos, onde os estudantes eram desafiados a resolver os problemas em cada aula. Com relação à linguagem Scratch, foram utilizados os roteiros do Code Club Brasil, que previam a construção de pequenos jogos, né, dentro da plataforma Scratch.
Nessa etapa do curso, os estudantes mostraram bastante interesse pelas aulas e alguns foram até além das instruções fornecidas, modificando os jogos, né, dentro dos projetos e melhorando e aperfeiçoando esses jogos. Bom, pessoal, então vamos à conclusão desse trabalho. A identificação do problema, o entendimento e reflexão acerca de suas causas e a busca de soluções são essenciais no cotidiano atual. Nós podemos dizer que a capacidade de resolver problemas é uma competência muito importante nos dias atuais, né? Para além da formação do profissional de programação, ou seja, do programador, a sociedade atual ela precisa de indivíduos criativos e capazes de encontrar soluções para problemas do presente e de um futuro próximo. É muito importante que as pessoas passem a entender como o computador é programado e possam interferir, né, ou atuar diretamente nessa programação para que ela seja feita para o benefício da humanidade, né, para que esses programas possam resolver efetivamente problemas complexos que nos afetam hoje. Segundo Resnick, programar amplia o alcance do que você pode aprender, né? Ajuda a criar estratégias de resolução de problemas e o design de domínios para além da computação. Ou seja, aprender a programar te ensina a resolver problemas nas mais variadas áreas do conhecimento, te ajuda a entender como resolver um problema e te ajuda efetivamente a resolver esse problema. A gente pode dizer que os resultados obtidos nessa pesquisa, na avaliação quantitativa dos questionários, eles não foram suficientes para demonstrar se o curso proporcionou aos estudantes uma melhora na capacidade de resolver problemas, devido à pequena diferença entre o primeiro e o segundo questionário. No entanto, a análise mais detalhada das respostas das questões mostrou uma evolução considerável no pensamento lógico e também na gramática. E isso é muito importante, né, tanto para quem deseja entrar no mercado de trabalho competitivo, como para quem quer ajudar a sociedade de alguma forma a resolver seus problemas atuais. Bom, pessoal, a gente quer agradecer aqui o Instituto Federal de Goiás, né, pela oportunidade de realizar essa pesquisa. Esse curso de extensão foi realizado no Instituto Federal de Goiás, campus Lusiânia. Essas aqui são as referências bibliográficas do trabalho, pelo menos as mais importantes. Quero agradecer a todos vocês pela paciência, um grande abraço e até breve.